Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindas. Vamos começar com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, no capítulo Pensamentos. De todas as leituras que você fizer, de todas as pessoas que encontrar, extraia algo de bom. Aquilo que seu próprio mestre interior diz que é adequado para você, e deixe o resto. Para obter orientação, buscar a verdade, é muito melhor voltar-se para um manancial que está em você, seu próprio mestre interior, e recorrer a pessoas ou livros que podem inspirá-lo quando elas despertam alguma coisa em seu interior. E é verdade, né? Porque quando a gente encontra aquilo que faz sentido pra gente, que a gente fica admirado, fica é como se fosse uma iluminação pra gente. É que a gente chegou naquele momento em que a verdade pôde ser compreendida. Porque muitas vezes a gente lê, a gente ouve, mas nada desperta em nós, não diz nada para nós, porque a gente ainda não chegou naquele momento do despertar. De iluminar, de transcender. É o que se chama epifania, quando a verdade acende a nossa luz, ou acende a luz dentro de nós. Vamos então para o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, falando sobre batalha, sobre guerra. Na verdade, o item se chama Os Espíritos durante os combates. E a pergunta é: o comandante na guerra pode ser guiado alguma vez por uma espécie de dupla vista, por uma intuição que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que se chama inspiração e que faz com que ele trabalhe com uma espécie de certeza. Essa inspiração vem dos espíritos que o dirigem, que se aproveitam das faculdades que o veem dotado. Então, os espíritos aproveitam a capacidade da pessoa para inspirar, para sugerir, para intuir as ideias, os planos, né? Que vão ser melhores naquele momento, naquela situação. Os bons espíritos são os que fazem com que as ideias sejam boas, né? Porque os maus espíritos, eles só vão sugerir o que é ruim, né? O que vai piorar a situação. Vamos então para a Gênese. Aqui nós estamos no capítulo dos fluidos, estamos
no item explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E aqui a gente está falando sobre mediunidade, sobre manifestações físicas. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, para explanar oralmente ou por escrito assuntos que estão fora do seu alcance de instrução. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever. Outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. Outros ainda que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam instrumento sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que se comunicam por ele tinham quando vivos, sem nunca terem conhecido esse espírito. Nada, porém, apresenta um fenômeno mais maravilhoso do que o de fazer uma criança escrever guiando-se-lhe a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira pela qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles não passam de instrumentos passivos. Porém, se o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, finalmente, se possuem no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente. Aí o trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu em outra existência, dos quais seu espírito conserva a intuição. Por exemplo, se ele foi poeta ou músico, ele vai ter mais facilidade para assimilar o pensamento poético musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que hoje ele ignora pode ter-lhe sido familiar em outra existência, de onde vem a sua aptidão maior para escrever mediunicamente nessa língua. Então, aqui ele está citando vários casos de mediunidade, de escrever em outras línguas, de escrever poesia, de pintar, de esculpir, de compor música, sem que a pessoa tenha essa aptidão nessa encarnação. Como ele diz, se você pensar na criança, que você pode orientar para fazer essa ou aquela coisa, é como você tratar com um médium totalmente ignorante, que vai dar uma orientação e ele vai fazer, nem que seja soletrando as palavras, mas com certeza, quanto mais conhecimento tem o médium de vidas passadas, mesmo que ele não tenha nessa existência, vai ser mais fácil para o espírito se expressar através desse médium. Bom, assim terminamos as nossas leituras com a poesia
de Maria Dolores, presença de Jesus. Afirmas muita vez a uma querida em fervorosa prece: quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois, declaras-te sem forças. Pensa, entretanto, nisto. Podes ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade de Cristo.